Pessoal, eu venho aqui para falar com vocês sobre uma ideia que a princípio pode parecer estranha para vocês, mas eu quero convidar vocês a mergulhar um pouco no meu raciocínio, porque vocês vão entender que essa ideia não é tão absurda assim. É a ideia de que a gente tá vivendo, sim, nesse momento histórico, aqui em meados de 2020, onde a gente está, o dia onde eu estou gravando esse vídeo agora se coloca, né, no meio do ano de 2020, com uma crise muito forte no mundo em decorrência da pandemia do coronavírus e especialmente uma crise econômica também causada por essa crise sanitária do coronavírus. São duas crises em sintonia que se misturam em uma série de crises que a humanidade já vive, especialmente no nosso Brasil, né? Mas são várias crises simultâneas. E eu venho aqui para dizer que eu tenho visto nesse momento presente algumas coisas acontecendo que são mais auspiciosas, merecem a nossa celebração, a nossa comemoração. E aí vocês vão achar que de repente eu devo ter enlouquecido, né? Como é que alguém pode estar vivenciando esse momento do coronavírus e esse momento de crise social e econômica tão profundo que estão abalando muito as vidas de tanta gente e dizer que tem algo de positivo nisso. Eu vou me explicar para vocês verem se faz sentido ou não. Eu tenho visto, por exemplo, crescer alguns indícios de que está havendo na humanidade uma sutil expansão de consciência, uma expansão consciencial que ainda é sutil e por isso não está sendo percebida por tanta gente, mas para mim está muito visível. Um exemplo disso é a profunda indignação que algumas pessoas estão sentindo com os casos assustadores de violência policial. Né? Esse debate começou já com aquele episódio nos Estados Unidos do George Floyd e tal, mas a gente está debatendo isso muito na violência policial do Rio de Janeiro e de São Paulo, vindo muitos vídeos à tona e agora a polícia de São Paulo tomando a iniciativa de colocar câmeras para filmar as ações policiais daqui em diante, que talvez a gente pode até discutir esse nível maior de vigilância na nossa sociedade, mas me parece ser um avanço. Me parece que essas câmeras vão ajudar a identificar casos mais profundos de violência policial e tentar inibi-los. O que eu quero dizer é o seguinte: como é que alguém pode olhar para esses casos muito revoltantes de violência da polícia e, e olhar para eles e dizer que tem algo de positivo? O que tem de positivo é que existe uma parte muito significativa da população que está olhando isso com um olhar de basta. Isso não pode acontecer mais. Em 2020, isso não pode continuar acontecendo. E eu passei a minha vida inteira vendo isso acontecer. Eu vivo no Rio de Janeiro e violência policial é coisa que acontece todo dia no Rio de Janeiro. Então, eu celebro o fato de que está crescendo o número de pessoas que estão dizendo não suporto isso mais. Isso se vê não só nos casos de violência policial, se vê também nas amplas manifestações contra o racismo que teve no mês passado. Manifestações de rua em meio a uma pandemia que está matando nesse país mais de 1.000 pessoas por dia há muito tempo. As pessoas mesmo assim saíram às ruas para dizer basta ao racismo. E eram muitos, predominantemente pessoas negras, mas não só elas, muita gente que acha que não dá mais para a gente conviver com esse tipo de situação, não dá mais para a gente conviver com as consequências do racismo estrutural na nossa cultura. E muita gente falando de racismo estrutural na TV, nos jornais, coisa que há 10 anos atrás seria absolutamente impensável. Um jornal desses grandes do país publicar um artigo falando de racismo estrutural. Eu sei do que estou falando. Isso há 10 anos atrás seria absolutamente impensável. Não se, não se falava sobre isso. O conceito racismo estrutural era visto como uma coisa de extrema esquerda. E agora isso está disseminado. As pessoas falando que o racismo está em questões sutis mesmo das pessoas que não se julgam racistas. E que também
existiria um machismo estrutural. Então, uma indignação profunda. Isso revela, sim, uma expansão consciencial das pessoas. A consciência está adquirindo níveis mais elevados, onde algumas práticas primitivas deixam de fazer sentido. Eu já deixei esses dois exemplos aqui, da violência policial, do combate ao racismo. Vou dar mais um. O episódio no final de semana em que uma suposta autoridade lá do Tribunal de Justiça de Santos se negou a vestir uma máscara e foi super arrogante com o policial. Aquela lógica de que olha com quem você está falando, né? Fato é que essa lógica do olha com quem você está falando existe há muito tempo no Brasil. Existe há muito tempo. Faz tempo que existe esse discurso do olha com quem você está falando, especialmente vindo do judiciário, que é praticamente uma casta de poder com salários altíssimos, onde as pessoas simplesmente acham que podem fazer o que bem entendem e que não vai acontecer nada para elas. Só que o nível de indignação contra isso, para mim, é muito visível que isso está aumentando. É muito visível que as pessoas estão se indignando mais com isso nesse momento. Então, está havendo sim uma sutil, lenta expansão da consciência das pessoas. As pessoas dizerem, eu não suporto mais isso. Mesmo essa questão, por exemplo, de governos manipulando dados, como recentemente o governo federal tentou manipular os dados de mortos por coronavírus através do Ministério da Saúde, comandado nesse momento por um general. As pessoas se revoltaram muito contra isso e o governo meio que teve que recuar, e ao mesmo tempo os órgãos de imprensa fizeram uma articulação para eles próprios revelarem esses dados, né? Quem está nesse país já há um bom tempo sabe que governos manipularem dados é uma coisa muito antiga no Brasil, uma coisa que remonta a muito tempo atrás, mas a gente não está mais em 2020 numa época onde isso possa ser feito sem uma reação da sociedade. Então vejam que eu não sou muito favorável àquela ideia evolucionista de que a gente está sempre evoluindo em linha reta, mas eu acho que existe sim eu seria sim evolucionista no sentido que essa evolução acontece meio que em espiral. A evolução da consciência humana, a evolução da generosidade e dos parâmetros humanitários no meio da sociedade. Isso acontece, não seria de forma linear, mas seria meio que em espiral, com alguns recuos, alguns momentos onde a gente volta, mas em alguns momentos onde a gente avança um pouco e a gente evolui sim. E eu sim acho que essa crise do coronavírus, a crise que as pessoas passam de se isolar dentro das suas casas, pensar mais sobre a vida, estar mais próximo do afeto de seus familiares e amigos, viver um pouquinho essa dor de ficar em isolamento e não ter liberdade para fazer tudo. Eu sim acho que essa situação ajuda um pouquinho nessa expansão de consciência que a gente precisa. Acho sim que a gente está melhorando como humanidade, embora essa melhora seja muito lenta, porque não era nem para a gente ainda estar falando aqui de divisões por cor de pele ou de violência por parte de agentes do poder público, desse tipo de assunto, né? E a gente ainda está falando disso em 2020, não era nem para a gente estar falando disso, mas para mim é muito claro que a gente está crescendo, que a gente está melhorando, e acho que a gente tem muito que celebrar nesse sentido. Aí, embora eu ache que essa ideia seja um pouquinhozinho polêmica, estou aqui colocando a minha opinião e aberto para o debate, aberto até para eventualmente ser convencido de que não é tanto por aí, mas a princípio essa é a minha posição. Um beijo grande para vocês.